Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, liturgicamente será a última vez desse período que vocês verão o padre de roxo, porque amanhã é branco, sexta-feira vermelho, sábado branco, e nós entramos depois no tempo pascal. Então nós estamos despedindo-nos desta cor, que não é só uma cor, que nos recordou uma disposição interior, que nos recordou um tempo propício na igreja, que é o tempo da conversão, preparando-nos bem para celebrar a Páscoa do Senhor. E nós despedimos em grande estilo, porque hoje, com a liturgia da palavra, cada um de nós é convidada a visitar o traidor que mora dentro de nós. Cada um é chamado a fazer a pergunta para si mesmo: serei eu, Senhor? Essa pergunta, colocada aqui no contexto da última ceia, não é para identificar os traidores que estão fora, mas é para identificar o traidor que está dentro de mim. Essa pergunta, quem deve colocá-la sou eu e você, diante das nossas consciências. Onde, Senhor, eu tenho te traído? Onde eu não tenho sido um discípulo, uma discípula? E fazermos esse movimento profundo de entrar dentro do nosso coração e reconhecer aqui as nossas mazelas, para que todas elas sejam redimidas pelo Senhor. A palavra de Deus no Evangelho desta liturgia nos disse que um dos 12, a palavra é bem enfática, era um dos 12, era alguém amado, era alguém escolhido, não era qualquer um. Era alguém que tinha uma eleição, uma vocação, é alguém que recebeu um chamado do Senhor, é alguém que era precioso aos olhos do Senhor, era alguém que foi feito parte de um grupo seleto, um grupo com o qual Jesus fez uma caminhada. Não era qualquer pessoa, era uma pessoa muito amada por nosso Senhor, era um dos 12, somos nós. Nós também somos os eleitos, os escolhidos,
os chamados por Deus, aqueles que receberam uma vocação, já desde o nosso batismo, mas que depois ela foi desabrochando, ela foi se solidificando no coração da igreja, porque nós estamos aqui, somos discípulos do Senhor, somos também este personagem. Depois a palavra diz que Judas Iscariotes, é o seu nome, e aqui nós podemos colocar o nosso nome, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: que me dareis se vos entregar Jesus? E aí combinaram 30 moedas de prata. Vejam a força desta expressão. Judas estipula um valor para o amor. Judas deixa o seu coração se corromper por um amor de conveniência, por um amor utilitarista, por um amor interesseiro. O coração de Judas se corrompe. O coração de Judas coloca um preço para o amor. Judas não entrou na dinâmica da gratuidade. Judas não quis entrar na dinâmica da doação de si, mas ele queria ter tudo para si. Foi totalmente um movimento contrário. E aí tocou na sua indignidade. Interessante que a palavra de Deus diz que era enquanto eles comiam, aconteceu alguma coisa. Interessante que isso nos remete o dom da Eucaristia. Enquanto eles comiam, antes de Jesus fazer o dom de si mesmo, ele fez o dom de si mesmo para indignos, porque era durante a Eucaristia, era durante aquela refeição. Antes de Jesus se entregar, ele está se dando a pessoas indignas. Por que eu falo pessoas? Porque um traiu, um negou e 10 fugiram. Aqui não é só o olhar voltado para Judas, mas Jesus está celebrando a sua última ceia com pessoas indignas. Todos indignas. Isso nos remete a esta experiência que nós fazemos aqui na Eucaristia. Você ouviu que o padre rezou no começo da celebração? Que, na verdade, ele não rezou sozinho, ele chamou cada um de vocês a rezar junto com ele. Em Jesus Cristo, o justo que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai. Abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos o quê? Menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. E antes de dar a Eucaristia para você, o Padre vai de novo chamar você a rezar com ele. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Esta mesma experiência nós vamos fazê-la aqui, meus irmãos e irmãs. A nossa indignidade, tocar na nossa indignidade e perceber que a Eucaristia está entre estas duas situações de mal, traição e negação. Porque Judas traiu, logo depois da Eucaristia, Pedro negou. Aqui estamos nós, no meio destas duas realidades. Ao aproximar-nos da Eucaristia, nós também trazemos no nosso bolso 30 moedas de prata. Ao aproximar-nos da Eucaristia, nós também trazemos esses elementos de indignidade. E depois, ao sairmos da Eucaristia, nós também temos um coração que nega o Senhor. Nega Jesus, nega a experiência que vivemos e nega os irmãos, a fraternidade. Quando nós nos comportamos lá fora, contrários ao espírito da Eucaristia, aquilo que nós celebramos sobre este altar, também nós somos colocados dentro deste movimento de traição e negação. Por isso, repito o que falei no começo, cada um de nós, nesta liturgia, é chamado a visitar o traidor que está escondido dentro de nós. Cada um de nós é chamado a fazer esta pergunta: Senhor, será que sou eu? Porque parte de mim ainda não ama gratuitamente o Senhor. Porque parte de mim ainda trai o Senhor. Por isso que, nesses dias, quando nós olhamos para a figura de Judas, muita atenção. Porque quanto mais duros nós somos com Judas,
mais é esconderijo daquilo que está dentro de nós. Mais nós queremos esconder o traidor que está dentro de nós. Porque é muito fácil, né, historicamente para nós agora, pegarmos a figura de Judas, né, e condená-lo. Mas quanto mais fazemos isso, mais nós escondemos o traidor que está dentro de nós. Então hoje, vamos rasgar este véu. Vamos rasgar as nossas hipocrisias. Vamos rasgar as nossas mediocridades e vamos nos colocar diante do Senhor com a nossa consciência aberta para acolher o seu perdão. Interessante que o autor sagrado diz que Jesus, naquela ceia, diz aos seus discípulos: aquele que põe a mão no prato comigo é que vai me entregar. É um pouco estranho achar que Jesus queria expor Judas na frente de todos, porque isso não era do feitio de nosso Senhor. Ele não era assim. Sempre quando ele queria fazer algo, chamava a pessoa à parte. Então não é esse o significado. Quando nosso Senhor diz colocar a mão no prato, é justamente para dizer que quem trai não são pessoas estranhas. Quem trai são pessoas de dentro de casa. Quem trai são os amigos, são os chegados, são os próximos, são aqueles que participam desta mesa. Somos nós que traímos o Senhor. E é essa dor que nós causamos ao coração dele. Pensemos bem, a dor de nosso Senhor não é tão grande sobre aqueles pecados do mundo lá fora, porque a gente acha, né? O mundo está todo corrompido, nosso Senhor está em prantos chorando. Não, Ele está em prantos por causa de nós. Por causa de nós, nosso Senhor sofre, porque são os seus amados, são os escolhidos. Somos nós que nos colocamos na fila da Eucaristia para receber o pão da vida e depois nos comportamos como traidores. A palavra, termino, diz que já estava nas Escrituras que o Filho do Homem, para ser glorificado, ia ser entregue. Parecia que Judas já estava predestinado a realizar aquele ato. Não. Deus não predestinou Judas a fazer aquilo, porque quem escreveu aquela história foi Judas. Da mesma forma como quando Pedro negou nosso Senhor, chorou amargamente, Judas também tinha a oportunidade de receber a redenção e a salvação. Então quem escreve essa história sou eu e é você. Porque de Caim e depois tudo o que sucedeu, quem escreveu essa história fomos nós. Não foi Deus que predestinou ninguém a ser o traidor. Mas essa história foi escrita por Judas. Esta história é escrita por mim e é escrita para você. E hoje nós pedimos ao Senhor que Ele apague do nosso coração todo o desejo, toda a inclinação ao mal e ao pecado, para que nós com Ele escrevamos de fato a história da nossa salvação e não da nossa perdição. Incline a sua cabeça e agora, na força do Espírito Santo, olhe com toda a sinceridade para o Judas que habita às vezes dentro de você. Olhe para esta parte de você que trai o Senhor. Traição em todos os níveis. Faça o seu exame de consciência. Traição do seu casamento, dos seus relacionamentos, das suas amizades, da sua consagração, da sua vocação, na vida de oração. Todas as formas em que nós compactuamos dentro de nós com a estrutura do pecado. Todas as vezes que compactuamos dentro de nós com a infidelidade, nós pedimos: Senhor, purifica-nos no Teu sangue. Purifica-nos, Senhor, a partir da Tua entrega, do Teu santo sacrifício. Purifica-nos, Senhor. Lava-nos dos nossos pecados, das nossas faltas, porque nós nos reconhecemos assim, indignos de nos aproximar da mesa do Senhor, de sermos contados entre o número dos Teus eleitos. Somos indignos, Senhor. Por isso, nesta hora, nós nos apresentamos com toda a indignidade, para que o Senhor faça de nós criaturas novas, renovadas no poder do Teu sangue precioso. Derrama sobre nós, Senhor, a Tua graça. Mova, Senhor, os nossos corações, ilumina as nossas consciências,
a enxergar os nossos pecados e limites, a confessá-los nesses dias, a apresentá-los ao tribunal da Tua misericórdia, para que celebremos, Senhor, no domingo, a Páscoa do Senhor, a passagem das trevas para a luz, do reino do mal para o reino da graça. Obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Nós te bendizemos e te glorificamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.